5 de maio de 1821. Os ventos frios do Atlântico Sul varrem as colinas áridas, infiltrando-se pelas persianas de madeira empenadas da casa Longwood. Em seu jardim úmido coberto de musgo, uma figura pequena caminha lentamente, os ombros ligeiramente curvados, seu casaco desgastado, pouco fazendo para impedir o arrepio que o atravessa. Seus cabelos ralos estão desgrenhados e os olhos que outrora fizeram os reis da Europa tremerem, agora carregam apenas uma luz cansada e opaca. Aquele homem é Napoleão Bonaparte, imperador da França, o homem que um dia colocou toda a Europa sob seu domínio. Desapareceram os cascos trovejantes que abalaram os campos de Austerlitz. Desapareceu o brilho dourado do Arco do Triunfo em Paris. Tudo o que resta é um homem solitário, movendo-se através dos ventos úmidos, isolado a mais de 1000 milhas de sua terra natal, preso em uma pequena ilha, no meio do oceano, onde todas as estradas levam a lugar nenhum. Como pôde o homem que escapou do exílio em Elba, que retomou o poder na glória ardente dos 100 dias, agora ser incapaz de escapar deste lugar? Por que os vitoriosos de Waterloo escolheram Santa Helena, uma rocha dura e solitária distante de qualquer costa, para enterrá-lo vivo enquanto ele ainda respirava? A queda de Napoleão do trono para a escuridão não é apenas a história de uma batalha perdida. É a história de um isolamento absoluto de dias passados, sob o olhar implacável de seus captores, de como o poder, não importa quão vasto, não pode salvar um homem da lenta destruição do tempo da doença e de inimigos que nunca dormem. Vamos refazer seus passos, de Waterloo a Santa Helena, a estrada sem retorno. 18 de junho de 1815, os campos próximos à pequena vila belga de Waterloo estão cobertos de lama-fumaça e os gritos dos moribundos. Napoleão Bonaparte, que retornara do exílio há menos de 4 meses, está no centro de sua aposta final. Por horas, suas forças enfrentam os britânicos sob o comando do Duque de Wellington e os prussianos sob Blücher. A vitória parece possível por um momento. Então, a maré vira. Ao cair da noite, o homem do destino está em retirada, seu exército despedaçado, seu sonho de reconquistar o império esmagado sob o fogo dos canhões e baionetas. É o fim dos 100 dias. As potências europeias, Grã-Bretanha, Prússia, Áustria e Rússia, não têm intenção de permitir-lhe um terceiro ato. A princípio, Napoleão considera a fuga. Rumores circulam sobre um plano de navegar para a América para viver em obscuridade tranquila do outro lado do Atlântico. Mas o bloqueio da Marinha Real torna isso impossível. Com poucas opções, ele se rende aos britânicos, esperando por termos semelhantes aos de seu exílio em Elba, uma pequena ilha próxima à Europa, onde visitantes e lealistas ainda poderiam alcançá-lo. Ele calcula mal. O governo britânico vê Elba como um erro que não repetirá. Desta vez, escolherão uma prisão da qual nenhum homem pode escapar. Santa Helena, um ponto vulcânico no meio do Atlântico Sul, a mais de 1.800 quilômetros do continente mais próximo. Cercada por falésias, açoitada por vendavais e guardada por navios de guerra, não é apenas remota, é inescapável. Em outubro de 1815, após semanas no mar a bordo do HMS Northumberland, Napoleão avista pela primeira vez seu novo reino emergindo da névoa oceânica. Não há coroa, nem corte, nem campo de batalha. Apenas as encostas úmidas e castigadas pelo vento de uma ilha da qual ele nunca sairá vivo. Isso não era exílio. Era uma tumba viva. Santa Helena não era um paraíso tropical. Era uma fortaleza criada pela própria natureza. Um fragmento irregular de rocha vulcânica, com apenas 10 por 17 quilômetros,
erguendo-se abruptamente do interminável Atlântico Sul. Suas falésias despencavam diretamente nas ondas, permitindo o desembarque apenas em alguns pontos vigiados. O vento ali era implacável, salgado, úmido e frio, corroendo os ossos e o espírito. Quando Napoleão chegou em outubro de 1815, a ilha já fervilhava com preparativos para seu confinamento. Tropas britânicas patrulhavam a costa, estações de sinalização foram construídas nas cristas mais altas e navios de guerra da Marinha Real circulavam como tubarões. Todas as estradas e caminhos podiam ser vigiados. Cada visitante era inspecionado. Santa Helena foi projetada por intenção como um lugar onde a esperança não podia sobreviver. Sua residência oficial seria a Casa Longwood, situada em um planalto varrido pelo vento. Originalmente construída como um retiro de verão para o vice-governador da ilha, era úmida, cheia de correntes de ar e infestada de cupins. A chuva vazava pelo telhado. O ar cheirava a mofo. Para um homem que outrora governara a partir de palácios, era um insulto deliberado, uma lenta erosão da dignidade. O clima era outro inimigo. Os dias eram envoltos em uma névoa espessa e cinzenta, as noites geladas pelos ventos oceânicos. O solo era pobre e os jardins lutavam para crescer. Até os ilhéus viviam em constante batalha com os elementos. Para Napoleão, acostumado às paisagens temperadas da Europa, era como ser colocado no lado mais distante da Lua. Cada elemento de Santa Helena, sua geografia, seu isolamento, seu clima, servia a um único propósito: lembrar ao imperador que ele não era mais senhor de nada. Aqui não havia exércitos para comandar, nem tratados para negociar, nem trono para reconquistar. Havia apenas o mar interminável estendendo-se até o horizonte, em todas as direções, um lembrete ininterrupto de que o resto do mundo estava para sempre fora de alcance. Em abril de 1816, uma nova figura chegou a Santa Helena, um homem cujo nome se tornaria sinônimo do sofrimento de Napoleão, Sir Hudson Lowe. Nomeado governador da ilha e guardião do antigo imperador Lowe, era um soldado de carreira preciso, disciplinado e totalmente leal às suas ordens. Ele nunca havia encontrado Napoleão antes, mas desde o momento em que foram apresentados, os dois homens se encararam com desconfiança, se não com hostilidade declarada. Para Napoleão, Lowe era a personificação da hipocrisia britânica, educado por fora, mas inflexível, determinado a despojar os últimos vestígios da dignidade imperial. Para Lowe, Napoleão era um prisioneiro perigoso, com talento para manipulação, um homem que poderia reunir a simpatia do mundo se tivesse a menor liberdade. As regras sob a vigilância de Lowe eram sufocantes. Os movimentos de Napoleão foram restringidos a um pequeno raio ao redor de Longwood. Todas as cartas que ele escrevia ou recebia eram abertas e lidas antes da entrega. Visitantes eram examinados, suas conversas monitoradas, até suas caminhadas no jardim eram seguidas por guardas cujas ordens eram nunca perdê-lo de vista. O conflito entre eles não era travado com espadas ou mosquetes, mas com humilhações mesquinhas e atrasos calculados. Napoleão se recusava a dirigir-se diretamente a Lowe, enviando mensagens por intermediários. Lowe, por sua vez, negava pedidos por comida, melhor, reparos no telhado que vazava ou roupas novas, citando preocupações de segurança. Cada homem buscava dobrar a vontade do outro e nenhum estava disposto a ceder. A tensão entre eles envenenava cada interação. O que poderia ter sido um exílio administrável transformou-se em um cerco psicológico. Napoleão, privado de sua liberdade, encontrou-se lutando uma guerra de desgaste, não contra um exército,
mas contra a personalidade inflexível do homem designado para observá-lo morrer. No final, Hudson Lowe nunca levantaria uma arma contra Napoleão, mas conseguiu se tornar uma das figuras mais odiadas no capítulo final do Imperador. Em Santa Helena, Lowe não era apenas o carcereiro, ele era a própria prisão. A vida em Longwood estabeleceu-se em um padrão não de conforto, mas de monotonia e lenta decadência. Para Napoleão, cada dia era um lembrete de quão longe ele havia caído. Desapareceram as manhãs de despachos urgentes e conselhos militares. Agora as horas passavam em um ciclo que parecia projetado para desgastar o espírito. Ele acordava tarde, muitas vezes por volta das 10 horas, com a umidade fria que penetrava nos lençóis. O café da manhã era frugal chá, ou café, às vezes pão amanhecido, ocasionalmente um ovo, se os suprimentos limitados da ilha permitissem. O imperador, outrora impecavelmente vestido, agora usava uniformes gastos ou vestes largas, sua aparência não mais uma arma de comando, mas um escudo contra o frio. Grande parte da manhã era passada no jardim ou na varanda, caminhando lentamente, às vezes sozinho, às vezes em conversas tranquilas, com seu pequeno séquito, os generais Bertrand Montholon e seu fiel valete Marchand. Os tópicos variavam de memórias de campanhas passadas a disputas mesquinhas com o governador Lowe. Ocasionalmente ele ditava trechos para o que se tornaria suas memórias, uma obra que ele esperava que superasse a propaganda de seus inimigos. O almoço era a principal refeição do dia, mas mesmo ali a humilhação persistia. Os suprimentos dos britânicos eram frequentemente de má qualidade e Napoleão reclamava de carne dura, vinho azedo e vegetais quase intragáveis. Se isso se devia às limitações da ilha ou à negligência deliberada permanece em debate, mas para Napoleão era um insulto calculado. As tardes traziam mais escrita ou leitura na pequena biblioteca que ele conseguira reunir. Às vezes, ele fazia curtos passeios a cavalo dentro dos limites permitidos, sempre sob o olhar de oficiais britânicos. As noites eram silenciosas, o vento chacoalhando as persianas, a lamparina lançando longas sombras pela sala. Ele frequentemente se demorava à mesa falando do passado, Austerlitz e Jena, até mesmo suas derrotas, como se quisesse que as memórias o mantivessem vivo. Na verdade, cada dia era menos sobre viver e mais sobre suportar. O campo de batalha fora substituído pela prisão do tempo, e Napoleão sabia que essa era uma guerra que ele nunca poderia vencer. Em 1817, o maior inimigo de Napoleão não era mais a Grã-Bretanha, ou Hudson Lowe, era seu próprio corpo. A mente aguçada que outrora calculava manobras de batalha com precisão matemática, agora tinha que lidar com fadiga, dores agudas no estômago e ondas de náusea que o deixavam curvado. No início, ele ignorava os sintomas, atribuindo-os ao clima úmido, à má alimentação e ao estresse constante. Mas, com o passar dos meses, o desconforto se aprofundava em algo mais sinistro. Ele começou a perder peso. Sua pele adquiriu um tom pálido e amarelado. O passo firme do comandante foi substituído por passos lentos e cuidadosos, como se cada movimento lhe custasse esforço. Os médicos da ilha ofereciam pouco conforto. O conhecimento médico no início do século XIX era primitivo e os tratamentos variavam de sangrias à administração de eméticos remédios que muitas vezes pioravam sua condição. Napoleão suspeitava, talvez com razão, que algumas dessas intervenções causavam mais mal do que bem. Ele falava sombriamente de ser envenenado, uma suspeita alimentada décadas depois
por estudos modernos que encontraram altos níveis de arsênico em seu cabelo. O clima não lhe fazia favores. O ar de Santa Helena era pesado com umidade e os ventos traziam um frio que penetrava em seus ossos. Os quartos apertados e infestados de mofo da casa Longwood tornaram-se focos de doenças. Até mesmo infecções simples podiam persistir por semanas. Pior do que a dor física era a lenta erosão de sua vontade. A doença roubava as pequenas liberdades que ele ainda tentava manter. As caminhadas no jardim tornaram-se mais curtas, os ditados menos frequentes, as conversas com seus companheiros mais silenciosas. Havia dias em que ele simplesmente ficava sentado em silêncio, olhando para o horizonte como se medisse a distância que nunca poderia atravessar. Napoleão havia lutado contra exércitos em 3 continentes, mas não havia estratégia para superar esse inimigo. Seu corpo o traía pedaço por pedaço, e ele sabia que Santa Helena tomaria mais do que sua liberdade, tomaria sua vida. Nos últimos anos de seu exílio, o mundo de Napoleão havia encolhido ao tamanho de alguns quartos úmidos e um fragmento de jardim. Seu declínio físico acelerava, mas sua mente permanecia inquieta, oscilando entre a lucidez e a névoa trazida pela doença e pelos medicamentos. Ele passava longas horas falando com os generais Bertrand e Montholon, ou com seu valete Marchand, revisitando as campanhas de sua juventude com detalhes quase obsessivos. Austerlitz, Jena, Wagram. Cada batalha era reprisada em sua mente como uma antiga peça de teatro. Às vezes seu tom era triunfante, como se estivesse revivendo a vitória. Outras vezes tornava-se amargo sua voz, baixando quando a conversa mudava para a Rússia ou Waterloo. O arrependimento infiltrava-se nessas conversas. Ele falava de oportunidades perdidas das esposas e filhos que deixara para trás dos aliados que o traíram. No entanto, com a mesma frequência, defendia suas escolhas, pintando-se como um líder incompreendido, cujo único crime fora a ambição em um mundo governado por monarcas ciumentos. À medida que sua doença piorava, a realidade começava a se dissolver. Testemunhas relatavam momentos em que Napoleão parecia falar com pessoas que não estavam na sala, dando ordens a marechais há muito mortos ou sussurrando para Josefina como se ela estivesse ao seu lado. À noite, sonhos febris o despertavam sua voz ecoando pelos corredores frios da casa Longwood. As fronteiras entre passado e presente se dissolviam. Ele ditava páginas para suas memórias em um dia para no próximo passar, quase em silêncio, olhando para o mar, seus lábios se movendo como se estivesse em conversa com fantasmas. Apesar de toda a sua fraqueza física, Napoleão permanecia desafiador em espírito. Em certos dias, ele ainda se vestia com um uniforme de general, como se agarrasse a uma identidade que nenhuma doença ou exílio poderia apagar. Mas esses momentos tornavam-se mais raros e seus companheiros podiam ver o imperador estava desvanecendo, não em um clarão de glória, mas no lento crepúsculo cinzento do isolamento. Na primavera de 1821, Napoleão sabia que o fim estava próximo. A dor em seu estômago tornara-se constante, roubando-lhe o sono e deixando-o fraco demais para caminhar sem assistência. As refeições outrora, o centro de seu dia, agora eram pouco mais que goles de caldo ou algumas mordidas de pão. Seu rosto magro e com olhos fundos era uma pálida sombra do homem que outrora comandara metade da Europa. Em abril ele ditou seu testamento. Não era apenas um documento legal, mas uma declaração final de desafio. Ele deixou pequenos itens para companheiros leais, recompensas,
para os criados que haviam suportado o exílio com ele e instruções para que seu corpo fosse enterrado às margens do Sena, no coração da França que ele amava e longe do solo odiado de Santa Helena. Ele também usou o testamento para condenar seus captores, deixando claro para a história que considerava os britânicos responsáveis por seu sofrimento e morte precoce. Os últimos dias foram marcados por uma estranha calma. As discussões acaloradas com Hudson Lowe haviam terminado. Não havia mais nada pelo que lutar. Em vez disso, Napoleão passava o tempo em breves conversas, momentos de oração e longas horas deitado com os olhos semicerrados, como se já estivesse se afastando. Na manhã de 5 de maio, uma tempestade varreu a ilha, castigando a casa Longwood, com vento e chuva. Lá dentro, a respiração de Napoleão tornou-se superficial. Por volta das 5:30 da tarde, cercado por alguns seguidores leais, ele deu seu último suspiro. Testemunhas afirmaram que suas últimas palavras foram sobre a França, o exército e Josefina. Ele tinha 41 anos. O corpo do imperador, outrora carregado em triunfo pelas ruas de Paris, agora jazia em um pequeno vale varrido pelo vento em Santa Helena. Sua sepultura, desprovida de grandiosidade, era cercada apenas por grama-pedra e o rugido incessante do Atlântico. Na morte como na vida, Napoleão permaneceu uma figura impossível de ignorar, um homem cuja ascensão fora meteórica, cuja queda fora absoluta. Por 19 anos, o corpo de Napoleão permaneceu em sua sepultura solitária em Santa Helena, guardado não por soldados, mas pela pura distância do oceano ao redor. Os britânicos o enterraram em um túmulo simples, sem nome, na pedra, apenas a palavra Napoleão, um compromisso entre aqueles que o viam como usurpador e aqueles que insistiam que ele fora imperador até o fim. Mas em 1840, um novo capítulo começou. Luís Felipe, rei dos franceses, buscou curar as feridas do passado e fortalecer sua própria posição política, apelando ao orgulho nacional. Ele solicitou à Grã-Bretanha o retorno dos restos mortais de Napoleão, um pedido que os britânicos, após muita hesitação, finalmente concederam. Naquele outubro, uma delegação francesa navegou para Santa Helena a bordo da fragata Belle Poule. Liderada pelo jovem príncipe de Joinville, eles chegaram e encontraram a ilha praticamente como Napoleão a deixara varrida pelo vento, remota e intocada pelo tempo. A exumação foi conduzida com uma cerimônia solene. Quando o caixão foi aberto, testemunhas afirmaram que o corpo do imperador estava surpreendentemente bem preservado, suas feições ainda reconhecíveis, como se ele estivesse dormindo, em vez de enterrado, por quase 2 décadas. A jornada de volta à França foi tão simbólica quanto o próprio retorno. Multidões se reuniam em cada porto, observando a Belle Poule passar com mastros cobertos de panos pretos. Quando o navio alcançou o Sena, milhares se alinharam às margens do rio, alguns chorando, outros aplaudindo, enquanto o imperador retornava à terra da qual fora arrancado. Em 15 de dezembro de 1840, o caixão de Napoleão foi carregado pelas ruas de Paris em uma procissão fúnebre, como a cidade nunca havia visto. Soldados veteranos e cidadãos seguiam em silêncio e reverência. Finalmente, o caixão foi colocado no grandioso túmulo preparado em Les Invalides, sob a cúpula que agora é seu eterno local de descanso. Na morte, Napoleão fez o que não pôde em vida, uniu a França, mesmo que por apenas um dia, em luto, orgulho e memória. Os últimos anos de Napoleão em Santa Helena foram destinados a apagá-lo do palco da história, a reduzir o imperador a um prisioneiro esquecido
em uma rocha no meio do oceano. No entanto, paradoxalmente, o próprio isolamento, destinado a destruir sua lenda, ajudou a preservá-la. De seu exílio, ele ditou memórias que reformularam sua vida como uma saga de glória, traição e resistência. Escritas com a precisão de um comandante e o talento de um contador de histórias, essas narrativas alcançaram leitores por toda a Europa e, além, retratando-o como um gênio militar e um herói trágico. Seus captores prenderam o homem, mas não o mito. A imagem de Napoleão no exílio, caminhando no jardim varrido pelo vento, enfrentando seus inimigos com desafio e, finalmente, sucumbindo à doença com dignidade solitária, tornou-se um dos retratos mais duradouros da história moderna. Isso o transformou de um governante controverso em um símbolo romântico, um homem derrubado não apenas pela derrota, mas pelo medo e pela inveja dos poderosos. Para a França, sua história era ao mesmo tempo uma ferida aberta e uma fonte de orgulho. Os monarquistas o lembravam como um usurpador perigoso. Os republicanos viam nele um líder que emergiu da obscuridade para desafiar a velha ordem. Para o mundo, ele se tornou uma figura de fascínio infinito, estudada, debatida e imortalizada em pinturas, estátuas e literatura. Mesmo agora, os debates continuam. Napoleão foi um visionário que modernizou a Europa, ou um tirano cuja ambição custou milhões de vidas. Seu exílio foi um ato de justiça ou uma crueldade calculada. Qualquer que seja a resposta, o fato permanece 2 séculos após sua morte. Napoleão Bonaparte não é um nome relegado ao passado. Sua sombra ainda se estende pela história. Santa Helena pode ter sido o lugar onde seu corpo foi destruído, mas também foi onde sua lenda se tornou imortal.